Campa, por que delegar responsabilidade ajuda o empresário a trabalhar menos e ter mais lucro na própria empresa? Pois é, aí vamos de novo, né? Por quê? Porque eu estou usando, se eu tenho uma pessoa com uma responsabilidade, se eu tenho uma pessoa zelando por aquilo, zelando pela reputação dela, é a historinha do braço, né? Eu não tenho mais um braço, eu tenho um cérebro. Então, veja bem, em vez de eu estar me preocupando em olhar lá, eu vou de novo pegar o exemplo das cobranças, já que a gente trabalhou nele, né? Cobrança toda empresa tem. Toda empresa tem. Então, Então vou de novo, mas é só um exemplo, isso vale para tudo. Em vez de eu ter que estar olhando, vou olhar no sistema, quem está inadimplente? Ah, fulano, ó, Maria, liga lá para fulano que está inadimplente. Ah, tá. Outro dia de novo. Em vez de eu estar fazendo isso, se ela está fazendo, sabe o que vai acontecer comigo? Vai sobrar tempo para eu fazer coisas mais importantes. Tempo para eu me dedicar àquilo que traz resultados significativos para o meu negócio. E assim, ó, queira ou não queira, eu não sei vocês, tá? Mas eu acho um saco ter que estar olhando quem está inadimplente e ter que estar cobrando cliente inadimplente. Eu acho um saco isso. Eu acho que tu perde uma energia. Eu acho que pro dono ter que fazer isso, dono de um negócio, o salário do dono, para a labora do dono, não é para estar fazendo essas coisinhas, né? O salário do dono é para estar desenvolvendo a empresa, tá olhando o que dá para melhorar, dá para atender melhor, dá para fazer mais rápido, dá para fazer mais barato, dá para agilizar, dá para entregar melhor. Então é isso. Se eu consigo delegar de forma correta, com a responsabilidade, sobra mais tempo para eu fazer coisas importantes. Inclusive, olhar se o sistema de trabalho daquela pessoa que está fazendo aquela cobrança está sendo eficiente. Exato. Porque daí vai sobrar tempo para poder olhar de longe, olhar do alto e ver. Opa, fulana, se você fizer... fulano, seja lá quem for, se você fizesse isso, em vez de você digitar toda vez a informação, copiar e colar aqui... Top. Isso vai resolver, vai ficar mais fácil para ti. Em vez de falar isso para o cliente, fala tal coisa, alinha o discurso de cobrança. E aí acerta os processos. Acerta os processos para depois aquilo ali entrar na máquina da empresa. Pois é. E nem vamos entrar muito em processo e não usar meia-noite aqui, né? Hoje falando, que deu um empolgo. Mas é exatamente isso. Acerta, daqui a pouco tem outra pessoa, precisa de mais uma pessoa, tá ali os processos desenhados, coloca aquela pessoa, de repente a Maria ali que está fazendo essas cobranças com maestria, porque você ensinou com maestria, né? Você tinha tempo para isso, sai da empresa, ninguém é eterno, entra outra pessoa, tá ali os processos, tá ali os padrões, fica muito mais fácil. Então, assim, ó, é por tudo isso que eu acredito que delegar responsabilidade ajuda o empresário a trabalhar menos e ter mais lucro na empresa, porque ele vai fazer coisas mais lucrativas. Ele não vai perder tempo ficar fazendo coisa de funcionário, ele vai fazer coisa de dono. E se ele tivesse, aquele exemplo que você deu, você disse assim, ó, a Mariazinha vai lá e cobra o fulano, o Betinho, o Pedrinho e a Mônica. Daí no outro dia ele vai lá e diz, Mariazinha, hoje você tem que cobrar o Pedro, o José e o Henrique. E esse aqui você diz tal coisa e esse você diz tal coisa. Tá. Sabe o que vai acontecer? Você está sendo empregado do teu próprio funcionário. Também. Tu está pagando o salário para a pessoa fazer. De novo caiu a imagem. Tu está pagando o salário para a pessoa fazer uma função que é dela, mas por não ter feito a tua função de empresário direito, você vai estar pagando o salário e tendo que estar fazendo o serviço dele. Então, é esse tipo de coisa que tem que ver na hora de delegar as funções para que funcione direitinho e o negócio ande. Você não pode ser funcionário do teu próprio funcionário, que aí não vai dar certo. Daí não funciona, não tem como. Não funciona, a empresa não funciona bem. Não tem como. E aí sobra tudo no ombro do dono. Não vale a pena. Campa, e tu lembra de algum caso de delegação errada, que depois a pessoa fez do jeito certo, daí estava fazendo tudo errado e daí depois começou a fazer certo? Lembro, Cris, eu vou citar sim, vou citar alunos e vou citar aqueles que a gente tem gravado, porque eu gosto de falar e provar as coisas, né? Senão fica vago, né? Uhum. Então, até eu vou citar algumas pessoas que vão estar na jornada, vão estar falando lá, por exemplo. Um deles é o Aldir. O Aldir, ele tem uma gráfica grande, um porte bacana, uma gráfica assim legal. Gráfica plana, né? Gráfica plana, isso, eu estava me fugindo do termo. Só que o Aldir, o seguinte, o Aldir tinha gerente para tudo na empresa dele. Cada setor tinha um gerente comercial, um gerente financeiro, um gerente de produção, de preparação, de acabamento, cada um tinha as suas coisas. Cada área tinha o seu gerente, as pessoas que estavam ali para fazer as coisas. Só que assim,
Essas pessoas chamavam o Aldir o tempo todo. Qualquer coisa. Qualquer coisa. Ó, o cliente quer um desconto. Fulano, dá para dar um desconto? Ó, acabou o papel, posso botar aquele? Pode. Ó, lá no acabamento aqui não vai ficar bom, dá para ser assim? Dá. Ó, faltou material aqui, posso comprar? Pode. Era o tempo inteiro. Mas ele ficava louco no Ele final ficava do dia. louco. Você imagina que o coitado saía de férias e o telefone dele não parava, né? Funcionário ligando o tempo inteiro. Às vezes ele em cliente negociando lá, uma negociação grande, e funcionário ligando, pedindo se pode fazer isso, pode fazer aquilo. Isso acontecia com frequência. Até fechar a empresa ele tinha que fechar. Não tinha uma pessoa para fechar a empresa. Uma equipe grande, ele tinha que ir lá no final do dia, confere se desligou o equipamento, se desligou os no break, se trancou o portão, e parará, grande lá o local de um monte de coisa. Então ele tinha que vir, ele não ia para casa tranquilo, porque se ele não fosse lá olhar, alguma coisa ficava ligada, alguma coisa ficava aberta. E o que ele fez? Ele fez isso que a gente falou, ele começou a distribuir responsabilidade. Ô, gerente comercial, peraí, cara, você pode ir até aqui você pode fazer, até aqui não, e não me chama dessas coisas, é contigo? Né? Passou a responsabilidade, você tem a responsabilidade de trazer as vendas dentro disso aqui, ou da produção, tua quebra máxima é tanto, começou a deixar isso claro. Para fechar a empresa, ó, então tá, quem que vai fechar? É fulano que fecha. Pronto? E para fechar é assim, assim, assim. Acabou, criou né? critérios, criou processos, criou documentação e fez. Exatamente, né? e fez. E então ele passou a sair tranquilo, sem ter o telefone tocando. Agora tem outro camarada aqui que vai estar na jornada com a gente também, que o nome dele é Adanildo. E o Adanildo, ele é de Angola. E de Angola, até me surpreendeu, porque Angola tem os mesmos problemas que aqui no Brasil, não muda nada, só que lá as pessoas são mais difíceis de lidar, menos qualificadas do que aqui, para você ter uma ideia. E o Adanildo tem uma empresa do ramo de construções, ele constrói casas, casas. O negócio dele é casas, né? E aí o que acontece? Lá também o Adanildo corria, pá, desperdício. Sabe aquele desperdício que tem nas construções aqui no Brasil? Lá tem muito mais. O pessoal faz errado, era muito mais. Tudo era o dobro. Ele contava para nós e ficava de cabelo em pé aqui. Só que o Adanildo, com a questão de responsabilidade, lá eles param. Eles têm um negócio estranho lá, porque eles param ali final do ano. Tem uma época que eles param 20 dias, mais ou menos, ficam parados. Férias gerais, né? É meio que... mas é normal, o país parece que para lá. É que nem nós no carnaval. É tipo brasileiro no carnaval, é eles lá. E aí, o que acontece? O que acontecia lá? Nas férias, a engenheira responsável pelas obras, ali criando todo o plano para começar a fazer prazos, e ligava para ele, olha, vamos por aqui, vamos por lá, precisamos melhorar, precisamos fazer melhor, precisamos entregar mais de acordo com o que o cliente quer, dentro do prazo. Então, é isso que acontece quando se passa a responsabilidade. Antes, a engenheira pegava um projeto e fazia, pronto, tá aqui, faz isso e deu. Depois ela passou a entender que era com ela tinha essa responsabilidade com a qualidade do negócio. E ela começou a dar ideias que ela nunca fazia antes, simplesmente por ela saber que aquilo ali era coisa que era para ela fazer. Antes ela achava que ela não podia dar ideia. E às vezes a gente diz, nossa, mas é só eu que tenho que pensar nessa empresa, só eu que faço as coisas nessa empresa e ninguém dá ideia aqui. E lá ela começou a dar ideia, esse é um exemplo, né, que aconteceu, um fato real, que ela começou a dar ideia porque ela sabia que ela podia, ela foi autorizada a isso. Antes não era, e não era de um dia que ela estava trabalhando lá, não. Com certeza, era anos. Funcionário antigo. E isso é normal nas empresas. Comprometida, só que ela não podia mostrar porque ela achava que ela não podia fazer aquilo. Claro. Né? Não era responsabilidade dela. Não tinha responsabilidade. Ia zelar pelo quê? Até então, faz esse projeto. Vou lá e faço. Ponto.